Olá pessoal, então hoje trabalhei a parte de probleminhas. Então antes de a gente começar, né, pegar a mão na massa e fazer exercício, algumas coisas que eu tenho que te contar sobre essa parte. Primeira coisa, a gente não tem matéria, então às vezes o aluno fala assim, mas Cassinha, eu queria ver uma aula teórica de probleminha. Filho, não tem jeito, tá? Segundo, eu quero te mostrar o que eu chamo desses probleminhas, tá? Para você entender o que é isso. Então hoje, quando a gente fala em raciocínio lógico, principalmente aí focado em concurso, tá? Quando eu falo em probleminhas, eu tô falando em questões envolvendo o quê? Sequências lógicas, né? Então são as sequências. Repare que aqui eu não estou falando em progressão aritmética, nem progressão o quê, gente? Geométrica, que é uma coisa mais específica, tá? Então aqui eu tô falando aquelas sequências que tem várias leis de formação. Então às vezes o aluno fala assim, mas Cassinha, eu queria uma aula só de sequência lógica, de teórica. Não tem jeito, gente, porque basicamente o que o cara faz? Ele imagina uma lei de formação e faz, e a nossa missão é entender, descobrir, desvendar aí essa lei de formação, que pode ser uma coisa até mais focada na matemática, pode ser também focada no português, ordem alfabética, enfim, tem várias possibilidades aí. Quando a gente fala em sequências lógicas, tá? Então aqui a gente não tá colocando aí PA nem PG, quando a gente fala em sequências lógicas, então basicamente eu posso ter sequências de números, que inegavelmente é a mais comum, então assim, né, de uma forma geral o povo ama, a IBFC ama com toda a paixão do seu ser. Podemos ter de figuras, que ela gosta média, podemos ter de letras, né, vou colocar assim, letras, palavras, tá? Não é necessariamente só de letras, não. Então a gente tem uma mais numérica, que inegavelmente aqui é mais cobrada, a gente tem de figuras, que ela gosta média, e tem aí de letras. A IBFC especificamente, eu posso dizer que ela menos gosta de figuras, mas por exemplo, se a gente vai para uma VUNESP da vida, ela gosta mais. Então assim, é gosto do freguês, no fundo todas têm uma mesma lógica aí. O que mais, gente? O que a gente chama de quadro lógico, que é uma coisa que a IBFC também cobra com frequência. O que é isso? Ele vira e fala assim, tem Ana, Pedro e João. Um é dentista, um é professor e o outro é policial. Um mora em Minas, um em São Paulo e no Rio. Aí ele vem te dando informações. O mineiro não é dentista. João mora em São Paulo. E no fim a gente tem que casar quem é quem. Tá? Isso aí é o que a gente chama de quadro lógico. Outro tipo de questão é que a gente fala de verdades e mentiras, tá? Então são um tipo de probleminha. A IBFC, gente, ela não é tão fã dessa parte de verdades e mentiras, tá? Mas só para vocês entenderem. Ele vira e fala assim, eu tenho 5 netos, um deles comeu o bolo da vovó Lourdes. Aí ele vira e fala assim, Cássia disse que foi, sei lá, Flávia. Então, Cássia disse que foi Flávia que comeu o bolo da vovó. Aí vira e fala assim, não, Flávia disse que foi Isadora, porque Isadora estava perto da cozinha. Aí Mateus fala, não fui eu que comi o bolo da vovó. Aí ele vem falando assim, sabendo que apenas uma das informações é verdadeira, quem comeu o bolo da vovó. Então são questões, gente, que ele fica brincando aí com quem disse verdade e quem disse mentira. E a partir de um conjunto de informações, a gente tem que, digamos, decidir quem, né, descobrir na realidade quem comeu ou não o bolo da vovó, tá? A IBFC, gente, já vou colocando aqui, o que ela mais gosta? Sequências lógicas e quadro lógico. São os dois pontos que a IBFC mais trabalha, tá? Mas de uma forma ampla. O que mais que eu tenho? Aquelas questões de calendários, né, gente? O que são essas questões de calendário? Então ele vira e fala assim, Flávia Rita, professora de português, e é verdade, faz aniversário, troquei as bolas aqui, faz aniversário no dia 8/1, tá? Aí vira e fala assim, Flávia fez aniversário em uma segunda-feira. Então a sua irmã, Cássia Coutinho, que faz aniversário no dia 2/5, que é verdade, pode anotar aí para vocês me darem presente, 2/5 vai fazer aniversário em qual dia da semana? Então ele vira e te dá uma data e fala, né, que é um dia da semana, te dá uma outra data e pede qual é aquele dia da semana.
tá? Então, assim, em linhas gerais, esse que é o tipo de questão de calendário. Existe um outro, né, gente, um outro tipo de raciocínio que ele vira e fala assim, ó, raciocínio verbal, raciocínio matemático, não é isso? E vem aqui, ó, o que é isso aqui, ó? Quando ele fala esse raciocínio verbal, gente, pode ser uma questão de sequência lógica envolvendo letras e palavras, pode ser, digamos, um conjunto de informações que a partir disso eu tenho que chegar a uma conclusão válida. Quando eu falo esse raciocínio matemático, gente, está muito associado a uma parte de quem? Da matemática básica. Tá? Está associado muito a uma parte de uma matemática básica, mas não se assuste, não é nada que o aluno fala assim, nossa senhora, eu vou ter que sair estudando. Não, gente, no caso aqui nosso, do TJ, já está tudo aqui incluso, pode ficar tranquilo que a gente já viu. Mas são questões envolvendo, por exemplo, sequência, onde eu tenho que somar, subtrair, multiplicar. Às vezes ele brinca com posições, às vezes ele brinca com ordem de grandeza. Sabe-se que Cássia é mais alta que Flávia, mas Flávia é mais baixa que André. Anderson e André têm mais ou menos a mesma altura, e no final tem que saber quem é quem. Então, ou seja, qual que é a altura. Então, ele pode ser uma questão envolvendo aí bem a matemática básica, que normalmente nós estamos falando das operações elementares, tá? Outra coisa que pode se encaixar aqui é uma relação espacial, né, gente? Orientação espacial. Então tem um tipo de questão muito legal que ele vira e fala assim, eu tenho uma mesa quadrada. Aí fala assim, a mãe está sentada na frente do pai. João está sentado à direita da mãe. E aí a gente tem que começar a brincar. Quem está sentado na frente de quem? Então, é costume cair isso em mesa, né? Retangular, quadrada. Em mesa, o quê? Redonda. Então, ele vai te dando ali posições. Tem um tipo de questão que ele é mais antigo, tem muito tempo que até não é cobrado, era mais perfil da FCC, que ele te dá uma figura e fala, imagine que ela deslize numa folha retangular. Qual que ela chegaria? Eu tenho que imaginar aquela figura lá se virando. Ele pode te dar um dado e pedir uma, né, mostra uma face e pede a outra, enfim. E aqui, gente, eu tenho uma criatividade imensa, vou colocar assim, outros, porque a atividade do cara é bem interessante, tá? Então, assim, para IBFC, nós vamos ver que em termos de exercício, o que ela gosta mais são esses dois primeiros. Sequências lógicas é algo que é bem comum para IBFC, e quadro lógico. Os outros é uma vez na vida, outra na morte, mas toda vez, né, quando eu falo em probleminhas, eu tô juntando esse povo todo, tá? E esse tipo de questão é resolução de exercícios, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês é dividir algumas técnicas de resolução, de falar assim, gente, questões de quadro lógico, o melhor caminho é esse, mas, gente, cada questão, no fundo, vai ser única e vai demandar de vocês um tipo de habilidade diferente, fechou? Beleza, então falou em probleminha, você já sabe que nós estamos falando de tudo isso aí. O que eu sugiro, gente? Isso daqui tá muito ligado a literalmente o seu raciocínio, tá? Então, assim, vale a pena a partir de agora, já devia até ter feito, né? Toda semana pegar aí no site de questões, exercícios desse nível e ir fazendo, porque cada vez, quanto mais você trabalhar a sua cabeça, mais você vai ter um raciocínio melhor nesse tipo de questão. E aí vai demandar, gente, quem tiver melhor bagagem, ou seja, quem realmente tiver feito um número maior, vai ter lá um clique mais fácil para fazer as questões. Fechou? Beleza. Então, você tá comigo agora na nossa listinha de probleminhas aí focados na IBFC. Então, o que eu fiz, gente? Eu peguei todos esses da IBFC, assim, em ordem, né, dos caíram mais recentes, e aí eu tive que completar com alguns outros, porque não deu tanto exercício assim, não. Lembra que a IBFC, gente, quando você divide por assunto, acaba que a gente não tem tantas questões assim como outras bancas, tá? Então eu peguei e fui fazendo aqui
enxerto aí de outras bancas para a gente ter uma quantidade legal de exercício. Então, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão, gente, ele fala assim, ó. Os números 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16 e 9 apresentam uma sequência lógica. Nessas condições, o 11º termo dessa sequência é... Então, primeira coisa, gente, então, primeiro combinado que nós vamos fazer. Como ele falou o 11º termo, de cara você já vai colocar as posições dos termos, ok? Então, primeiro, segundo... Como ele fala em 11º, então ele quer esse cara aqui, tá? Então, primeiro combinado que a gente vai fazer, quando ele falar 11º, 20º, você já vem cá, coloca a ordem bonitinha pra gente não comer mosca. Então, os números são 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16 e 9. Queridos, não tem como, tem que ficar namorando um pouco aqui a sua sequência para você conseguir visualizar uma lei de formação. E aí? Alguém visualiza uma? Sim ou não? Sim, sim, sim? Olha o que vai acontecer, gente. Vamos olhar aqui, ó. 2, 4, 8. Ai, desculpa. Desculpa, eu sei pra quem tá com fone de ouvido, isso é péssimo. Fala amém, pelo amor de Deus, tá, gente? Que não tô podendo ficar gripada. 16, etc. Então, vamos olhar só pra esse povo aqui, ó. Então, repara aqui. 2, 4, 8, 16, beleza? Tem alguma coerência, tem algum padrão nesses que eu circulei em vermelho? Tem, né, gente? Olha o que está acontecendo. 2 para 4 vezes 2, 4 para 8 vezes 2, 8 para 16 vezes 2. Beleza? Cassinha, mas e as outras posições? As posições pares, né? Então, repara que nas posições ímpares, ó, primeiro, terceiro, quinto e sétimo, eu tô sempre dobrando o meu resultado. Agora, vamos ver aí na posição par. De 2 para 5, o que a gente fez? Ó, aqui tem dois jeitos de vocês pensarem. 3, 5, 7, 9, tá indo para os números ímpares, né, gente? Ou, se você preferir, a gente tá sempre somando 2, ó. Então, 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Cassinha, mas como é que eu vou pensar, tipo assim, que as posições pares é de um jeito e as posições ímpares é de outro? Gente, aí eu brinco, é visão Thundercats. Visão além do alcance. Tô brincando. O que você vai pensar? Olha aqui, 2 para 3, 4, 5, aí de repente pula para um 8, aí de repente diminui, aí sobe um tantão de novo, tipo assim, diminui de novo. Repare que ele não está só aumentando ou só diminuindo. Então, uma dica que eu te dou é perceber um pouco isso. Se você tem saltos discrepantes, como acontece aqui do 7 para o 16, 16 para o 9, você pode falar, ixi, deixa eu tentar ver aqui. A IBFC especificamente, ela ama fazer isso aqui. As posições ímpares ser uma sequência, ser uma lei de formação, e as posições pares ser uma outra lei de formação. Isso é uma característica da IBFC. A FCC é outro banco que gosta muito disso. Bom, seguindo esse padrão, então, próximo número aqui, 16 vezes 2, 32. 9 mais 2, 11. 32 vezes 2, 64. Repara que neste caso, nesta questão especificamente, eu nem precisava me preocupar com quem? Com o verdinho, mas não conte com isso, né, gente? Então, resposta da questão, letra A de amo fazer exercícios da IBFC. Fechou? Sim, sim, sim? Belezura.
Questão número 2, ele fala assim, ó. De acordo com a sequência infinita, aí tá lá a nossa sequência, a letra representada pelo elemento 145, né, da posição da sequência é. Então, beleza. Bom, primeira coisa, gente, vamos perceber o que ele está querendo aqui, ó. Ele quer o elemento da posição 145. Primeira coisa, eu vou te falar o seguinte, IBFC ama, outra banca que ama isso aqui com toda a paixão do seu ser é a FGV, só uma dica aí já para vocês. Primeira coisa, eu tinha que ter percebido que ele está repetindo uma palavra, matema, matema, beleza? Então esse matema aqui, gente, isso aqui é uma metodologia aí de ensino da matemática, mas enfim, matema, matema, então você vai perceber que ele está se repetindo. Então qual que é o X da questão aqui? A gente entender a periodicidade, hein? Que palavra legal. Que assim eu escrevi até chegar no 145. Jesus te ama, vai com fé no seu coração. Só para eu te explicar, esquece aquilo ali, ó, tá? Para explicar, só para você entender. O que nós vamos fazer? Nós vamos perceber, constatar que ele está repetindo. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um bloco com 6 letras, beleza? Então esse aqui é o primeiro bloco. Esse aqui seria quem? O segundo bloco. E assim por diante, tá? Então, vamos pensar comigo o seguinte, só para eu te explicar. Imagine que eu quisesse a 8ª posição, beleza? Eu quero quem tá na 8ª posição. Nós sabemos que eu podia vir cá e contar. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. Fechou? Então, já sei que esse cara aqui está na 8ª posição, a gente já sabe isso, tá? Mas vamos pensar um jeito de eu não ter que contar. Se eu tenho 6 letras, ou seja, o meu período é de 6 letras, se eu fizer 8 dividido por 6, daria 1, dá 6, sobra resto 2. O que isso significa? Que eu vou ter um bloco com 6 letras e sobram mais 2 o quê? Letras, que foi exatamente, ó, um bloco mais 2 letras. Então, não precisava ter feito mais nada, perfeito? Outra coisa importante da gente pensar é o seguinte, aqui a gente tá, ó, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, né? Outra coisa importante é, se sobrou 2 letras, o que significa quem tiver na 8ª posição vai ser igual a quem tiver na 2ª posição. Olha que interessante, gente. Quem está na 2ª posição? Letra A. Quem está na 8ª posição? A letra A. Ah, Cassinha, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu pegaria o meu número e divido por 6. Se sobrar resto 1, vai ser a letra M. Sim. Se sobrar resto 2, a letra A. Se sobrar resto 3, a letra T. Se sobrar resto 4, a letra M. Se sobrar resto 5, a letra M. Se não sobrar resto, se for uma divisão exata, vai ser a letra A de novo. Porque o 6 é onde eu tenho uma divisão exata. Ah, entendi. Então, basta, na realidade, eu olhar quem o resto dessa divisão. É isso mesmo, tá? Então, voltando ao exemplo da questão, olha o que vai acontecer. Eu quero a posição 145. Então, eu vou pegar 145 e vou dividir por 6. 14 por 6, 2, que dá 12, sobra resto 2, desce o 5. 25 por 6 dá 4, que dá 24, sobra resto 1.
Então, vamos entender o que significa. São 24 blocos com 6 letras cada, beleza? E sobra ainda o que, gente? Mais uma letra. Então, tem duas formas que você pode visualizar a resposta. A mais simples dela é a que eu te falei. Então, o que significa? Que a letra que ocupa a posição 145 é igual à letra que ocupa a primeira posição. Então, neste caso, nós estamos falando da letra M de mamãe. Acabou a questão. Mas, uma outra forma de você visualizar o resultado é o seguinte. Não são 24 blocos completos? Então, imagina que eu vim aqui, ó. Fiz. Esse aqui é o 24º que? Bloco. Não são 24 blocos completos? Então, imagina que você fosse escrevendo, você vai chegar aqui no 24. Mas você vai escrever mais uma letra. Se eu vou escrever mais uma letra, então tá aqui. Essa daqui é a letra que ocupa a 145 que? Posição. 145ª posição. Fechou? Beleza? Então, resposta da questão, letra C de Cristo nos ajude. Ok? Bom, só adiantando uma pergunta que a FGV vai te fazer em um exercício aí na Frentex, uma pergunta. Então, a posição 145, a letra que ocupa a posição 145 é a letra M. Sim ou não? Sim. E aí, repara que essa letra M, gente, ela estaria no 25º bloco, né? Então, ou seja, ela está lá no próximo bloco. Então, se a questão te pedisse qual é o bloco que ela estaria em qual? No 25º. Deu para entender isso? Porque no 24 é o número de blocos inteiros. Se sobra resto, ele vai estar no próximo. Fechou? Essa explicação que eu estou te fazendo do bloco é porque daqui a pouquinho a gente vai utilizar ela numa outra questão aí da IBFC. Copiei, por favor. Ok? Beleza. Então, beleza. Então, na questão número 3, ele fala assim, ó, de acordo com a sequência lógica, CHUP, o que é o CHUP? É o que está no quadro. O 12º termo e o 13º termo da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são respectivamente. Então, o que nós já combinamos? Ele falou 12º, 13º, você correu aqui em cima e já escreveu, ó. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Gente, eu não vou ficar colocando isso aqui assim não, ó, só porque dá preguiça, tá? Mas é óbvio que você tem que tomar cuidado aí para você não confundir quem é quem, beleza? Então ele fala até o 13º, então a gente quer 11º, 12º, 13º. Então ele quer esse cara e esse cara. Fechou? Beleza. Por que isso aqui é importante, gente? Porque senão, cara, a gente tem uma mania de achar que é o próximo elemento, né? E não necessariamente é. Bom, se tem números e letras, gente, de cara, é bem provável que a gente precise olhar de forma diferente, assim, só números e só letras. Não quer dizer que seja sempre, tá? Vamos concentrar aí na parte numérica primeiro. Então, olha aqui. 1, 3, 6, 10, 15. Fechou? Vamos tentar seguir um padrão aqui? O que eu posso te dar como dica? De uma forma geral, as leis de formação são simples.
Ou a gente soma, a gente subtrai, multiplica ou divide. Então, eu uso o seguinte critério. Se está aumentando, primeira coisa que eu faço, soma. Não deu certo, eu penso em produto. Se está diminuindo, primeira coisa que eu faço, subtração. Não deu certo, eu penso em divisão, beleza? Então, primeiras coisas que eu faço é isso. Então, nesse caso aqui, gente, de 1 para o 3, somou 2. 3 para 6, somou 3. Aí você falou, tá somando sempre um a mais. De 6 para 10, somou 4. De 4 para 15, somou 5. Você falou, ó, que delícia, gente, tá vendo? Tá somando sempre um a mais. Usando este critério, quem que vai ser o próximo aqui? Somou 6. 15 mais 6, 21. Aqui, ó, somou 7. 21 mais 7, 28. Então, 13º elemento, você já sabe que é quem? O 28. Será que só isso dava para responder a questão, gente? Não, né? Porque aqui a IBFC foi show. Você tem a opção da letra C de casa e a letra D de dado. Então, repare que você já eliminou um bocado de possibilidades, ok? Então, beleza. Agora, a gente tem que ver a letra. Toda vez, põe na sua cachola, toda vez que você tiver questões envolvendo letras, primeira coisa que você vai fazer, gente, escrever a sequência e a ordem alfabética. Gente, não queira confiar na sua lembrança aí, porque faz besteira, tá? Então, primeira coisa, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Qual que é o nosso problema em geral? O K, o W e o Y, né, gente? Aqui ele foi bonitinho e falou que é o alfabeto de 26 letras, mas ele não é obrigado a te contar isso. Isso é obrigação sua, tá? Então fica de olho nisso. Ok, então vamos tentar criar aqui o nosso padrão. Então primeiro ele falou letra A, depois letra E, depois letra I, depois letra M e depois letra Q. Então, esse 1, 2, 3 aqui é só para ver a sequência que ele usou, tá, gente? Então, olha o que ele fez, ó, letra A, 1, 2, 3, 4. Andou 4 casas. Aqui, 1, 2, 3, 4. Andou 4 casas. Aqui, andou 4 casas. Aqui, andou 4 casas. Então, seguindo a sequência, vai andar mais 4. 1, 2, 3, 4. Andou 4 casas. A letra que ele está buscando é letra U de urubu. Vou tirar isso aqui para ninguém confundir. Queridos, o que eu quero chamar a sua atenção? Se você tivesse pulado a letra K, você automaticamente erraria a questão, não é isso? Se você pulasse a letra K, você iria encontrar como solução a letra V, né? Que é justamente a letra C de casa. Olha que chiquérrimo, né? Então, aqui a letra U. Então, atenção, gente, pelo amor de Deus, ó. Então, olha como a IBFC aqui, ela foi super maldosa, tá? Na letra C de casa, ela põe V e 28. Na letra dela, põe U e 28. A resposta certa é a letra D de dado. Para quem que ela colocou a letra C? Para quem cometeu esse equívoco aqui. Quem pulou, a letra K, né? Então, para quem pulou a letra K, marcaria a letra C. E foi diretamente para quem? Para a vala. Colocou uma cadeira cativa lá te esperando. Fechou? Então, resposta da questão, letra D. Então, combinado. Todas as vezes que tiver algo ligado a letras, você vai escrever o seu alfabeto. Segundo combinado, já é oficial o alfabeto de 26 letras, então mesmo que ele não te fale, você tem que considerar esse padrão. Então é meio que inverso, você só vai mudar isso se ele falar para você considerar um outro tipo de alfabeto. Se ele não falar,
tem que ser o de 26 letras. Fechou? Beleza. Próximo aí, questão número 4. Deixa eu só desenhar aqui primeiro. Então, na questão 4, gente, ele vem cá e fala assim: considerando que as figuras abaixo, separadas por vírgulas, seguem uma sequência lógica, então a figura 176 da sequência é... 176 não, né, gente? 76. Tá lá. Bom, primeira coisa que teve alguns alunos, né, da aula que eu dei, uma aula que eu fiz esse aqui presencial, confundiu o seguinte: Cassinha, a vírgula entra ou não? Não, né, gente? A vírgula aqui é só para separar os elementos, tá? Então, numa sequência, a vírgula ele vai entrar aí para separar. Para a vírgula ser um elemento em questão, é como se viesse uma coisa assim, ó, tá? Então, primeira coisa que surgiu aí para alguns alunos aí é que essa vírgula, se ela entraria ou não. Não. Gente, a questão 4, ela é idêntica à questão 2. Ou seja, o mesmo princípio que a gente usa na questão 4 é o que a gente utiliza na questão número 2. Fechou? Então, olha aqui. Primeira coisa, eu tenho que olhar o padrão, a periodicidade, de quanto em quanto ele se repete. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse cara aqui, ó, primeiro bloco com 6 símbolos. Beleza? Então, eu vou ter blocos com 6 símbolos. Então, o período aí, gente, é de 6 em 6. Eu tenho um período de 6 símbolos. A cada conjunto de 6 símbolos, eu tenho os mesmos resultados. Então, neste caso aí ficou fácil. Eu vou pegar 76 e dividir por 6. Beleza? Então, 76 dividido por 6. Gente, 7 por 6, 1, que dá 6, sobra resto 1. Desceu 6, 16 por 6, 2 daria 12, 3 dá 18. Então, 12, que dá 12, sobra resto 4. Então, o que que significa? Que eu tenho 12 blocos com 6 símbolos cada. Beleza? E sobram mais 4 que? Símbolos. Beleza? 2 jeitos de entender essa questão. Jeito fácil, sem dor. Se sobrar resto 1, vai ser o colchete, vamos chamar assim, para dentro. Se sobrar resto 2, vai ser as chaves. Se sobrar resto 3, vai ser o símbolo aí da conjunção, né? O chapeuzinho. Sobrou resto 4, símbolo da negação. Sobrou resto 5, colchete para fora, né? Aí depende do sentido, né? A gente diz para fora ou para dentro, mas enfim, para o outro lado. E sobrou, não sobrou resto, deu uma divisão exata, é a barrinha. Fechou? Essa aqui é a brincadeirinha. Então, neste caso, a posição, né? O símbolo que ocupa a posição 76 é igual ao símbolo que ocupa a quarta posição. Essa que é a brincadeirinha, fechou? Então, neste caso aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta posição. Então, o símbolo em questão é o nosso tiozinho. Fechou? Resposta da questão, letra D de Deus nos ajude. Então, gente, o grande X desse tipo de questão, vamos chamar de macete, apesar que eu não gosto dessa terminologia, mas é o seguinte: se você entendeu o princípio da questão 2, entendeu que o 4 são farinhas do mesmo saco, sua vida está feita. Então, o 2 e o 4 são questões aí que seguem o mesmo princípio, mesma coisa, fechou? Bom, só explorando um pouco mais essa questão. Então, seria a gente continuar aqui, não é isso? Eu teria mais um bloco. Não é isso? Esse aqui seria o 12º o quê, gente? Bloco, ó. Esse aqui é o segundo bloco.
não é isso? Esse é o 12º bloco, são 12 blocos completos. E eu teria mais 4 símbolos, ou seja, pronto, esse cara aqui é a posição 76. Então, são jeitos diferentes, mas de fazer a mesma questão. E só explorando esse símbolo que eu estou procurando, ele estaria no 13º bloco, ou seja, um a mais. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô te mostrando isso aqui, porque tem uma questão da IBFC que cobra isso. Então, obviamente, a gente já tá fazendo 2 em 1. Fechou? Copiei, por favor. Show de bola. Próxima aí, questão número 5. Então, a questão 5, gente, ele fala o seguinte. Considerando a sequência lógica Chup, o 10º e o 13º termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são respectivamente. Então, muito parecido, né? Vamos só colocar aqui primeiro. Como ele falou em posições, nós já acordamos já de cara colocar aqui, porque a gente não quer errar bobagem. Falou 10º e 13º. Então, 10º e 13º, que é o que ele pede. Beleza. Então, ele vem cá e fala assim, ó, então vamos lá. Então, primeira coisa, gente, como eu tenho letras e números, a gente já vai tentar olhar de uma forma separadinha aí, né? Olhando aqui os números, gente, 3 para 5, o que a gente fez? Somou 2. 5 para 8, a gente somou 3. 3 para 12, a gente somou 4. Ó, que legal, né? Então, repara que eu tô sempre somando um a mais, ó. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. Perfeito? Eu tô sempre somando o quê, gente? Um a mais. Beleza. Neste caso aqui, então, continuando a minha sequência, mais 5, 12 mais 5, 17. Somei aqui, ó, mais 6. 17 mais 6, então aqui ficou 13, vão 1, 23. Somou o quê? 7. 23 mais 7, 30. Fechou? Beleza. Então, a parte dos números, fechou. Será que já dá pra gente matar a questão, gente? Neste caso já dava, né? Não precisava fazer mais nada. A gente já sabe com toda certeza do mundo que a resposta correta é letra A. Por que a letra A, gente? Porque ela fala I e 30. E nesse caso ele fala assim, ó, o 10º e o 13º termo. O 13º termo é o 30. Então, apenas com a parte numérica já matávamos a questão, não precisava nem saber quem? A letra. Mas, contudo, entretanto, todavia, você que quer ser aprovado vai fazer as letras, né, gente? Então, fazendo aí, nós combinamos sempre fazer a ordem alfabética. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, vamos lá. Neste caso aqui, então, eu tô com a letra A, depois letra C, letra E, letra G, então tá aqui. Então, repare que agora, gente, ele tá indo de 2 em 2, né? Então, olha lá, pula 2, ó. 1, 2. 1, 2, então, 1, 2.
Se pula 1, 2, nós estamos falando da letra I. Pulou mais 1, 2, só pra gente completar lá, nós estamos falando da letra K. Gente, só que cuidado, tá? Ele está pedindo, ó, aqui é o 10º termo e aqui é o 13º termo. Essa questão aqui, aí o aluno chove lá, manda pra gente assim, Cassinha, mas tá com o gabarito errado. Tinha que ser aqui a letra K. Não, né, gente? Quem pensou na letra K foi pra quem? Pra Vala, né? Por que que não é a letra K, gente? Porque ele tá pedindo o 10º termo e não quem? O 12, né? Então, por favor, aqui se a IBFC tivesse sido um pouquinho mais esperta, podia ter colocado o K e o 30. Aí ia ter gente marcando o quê? Felizaço da vida. Fechou? Então, gente, vamos lá. O que que eu te disse aqui que é importante? Todas as vezes em que ele falar 11º, 12º, sempre você vai escrever esta ordem aqui, combinado? Segunda coisa importante, quando for alfabeto, você sempre vai escrever o alfabeto, mesmo que você às vezes nem precise de todo ele, gente, porque é uma forma de você memorizar. Quais letras a gente tem que ficar atento? O K, o W e o Y, porque eram letras que de alguma forma você aí deve ser mais ou menos, eu acho que deve ser menos do que a minha idade, mas enfim, né? Provavelmente uma coisa é fato. Para quem tá aí, salvo um menino que saiu aí do ensino médio já está encarando o concurso público, a maioria aí, vamos dizer assim, já pegou uma fase onde foi alfabetizado, onde não tinha essas letras. Então elas costumam ser um probleminha pra gente. Então tem que ficar de olho nisso. Fechou? Belezura, gente. Então, corrigimos aí até a questão número 5 e na sequência a gente corrige mais questões da IBFC dos nossos probleminhas. Tchau, tchau.